Há um tipo de pessoa que conquista coisas notáveis, uma promoção no trabalho, a conclusão de um projeto difícil, até mesmo pequenos triunfos do dia a dia. E quando alguém tenta celebrar com elas, respondem com um sorriso tímido, um desvio de assunto ou até mesmo um desconforto visível. Ah, não foi nada demais, dizem, enquanto os outros insistem. Mas foi sim. Você merece comemorar. E então vem aquele silêncio constrangedor, como se o elogio fosse um presente que elas não sabem onde guardar. Porque algumas pessoas recusam o brilho dos seus próprios sucessos, como se a felicidade por uma vitória fosse um luxo que não podem se permitir. Não é falta de gratidão, nem modéstia exagerada. Na verdade, por trás desse comportamento aparentemente simples, existe uma teia de razões emocionais que dizem muito sobre como essas pessoas enxergam o mundo e a si mesmas. Talvez, em algum momento da vida, tenham aprendido que comemorar é perigoso, que cada vez que se permitiram sentir orgulho, algo ruim aconteceu logo em seguida. Um fracasso inesperado, uma crítica velada, ou aquele momento em que, depois de finalmente se sentirem merecedoras de algo, alguém veio e lhes tirou. O cérebro, então, cria um mecanismo de defesa. Se eu não celebrar, não vou sofrer quando tudo desmoronar. É como se, para elas, a alegria fosse uma moeda que só pode ser gasto depois que todas as contas estiverem pagas. E as contas, claro, nunca estão realmente pagas. Essas pessoas costumam ser perfeccionistas em recuperação ou sobreviventes de expectativas altas demais. Cresceram ouvindo que podia ser melhor, que ainda falta muito, ou que não é para se empolgar tão cedo. Com o tempo, internalizaram a ideia de que qualquer conquista é apenas um degrau, nunca um destino. E degraus, bem, degraus não se comemoram, eles só servem para subir. O problema é que, sem parar para olhar à vista, elas acabam esquecendo por que estão subindo em primeiro lugar. Mas há outra camada mais profunda e menos óbvia, o medo de que, ao comemorar, estejam traindo alguma versão passada de si mesmas. Aquela que lutou tanto, que passou noites em claro, que sacrificou coisas importantes. Como posso me permitir ser feliz agora se antes eu sofri tanto? Pensa o coração. É como se a dor do caminho fosse o preço de entrada para a vitória, e celebrar fosse admitir que o preço não valeu a pena. Ou pior, que a dor não foi suficiente. E então chega um momento em que o ato de não comemorar vira um hábito, uma identidade. Eu sou do tipo que trabalha, não do tipo que festeja, dizem a si mesmas, como se a disciplina fosse uma armadura e a celebração, uma brecha por onde a vulnerabilidade poderia entrar. Mas aqui está o paradoxo. Ao recusar a alegria dos pequenos triunfos, elas também perdem a capacidade de saborear a jornada. Porque a vida não é só sobre chegar ao topo da montanha. É sobre reconhecer as paisagens pelo caminho, os momentos em que, mesmo cansadas, conseguiram dar mais um passo. Talvez a verdadeira maturidade não esteja em diminuir as conquistas, mas em permitir-se sentir o peso delas, não como um fardo, mas como uma prova de que, apesar de tudo, você ainda está aqui, ainda está crescendo. Comemorar não é arrogância, é gratidão. Não é parar no tempo, é reabastecer a energia para seguir. E se você é daquelas que torce o nariz para festinhas ou elogios, perguntar-se: o que eu estou evitando ao evitar a minha própria alegria? Pode ser o primeiro passo para reaprender a celebrar. Porque, no fim das contas, as conquistas não são só suas, elas são também das pessoas que torceram por você, que acreditaram em você antes mesmo de você acreditar. E quando você se recusa a comemorar, está, sem querer, roubando delas a chance de comemorar junto. A vida é feita de momentos, não só de metas. E os momentos, esses sim, merecem ser vividos em toda a sua intensidade, até mesmo, ou especialmente, os que vêm com confete e champanhe. Se você se identificou com isso, saiba, não é frescura, não é defeito. É só o jeito que você encontrou de se proteger. Mas proteção demais vira prisão. E a chave para sair dela pode estar justamente em permitir-se, uma vez ou outra, dançar na chuva. Afinal, até as árvores mais altas balançam com o vento. Não por fraqueza, mas porque sabem que flexibilidade é o que as mantém de pé. E você? Qual foi a última conquista que você permitiu a si mesmo celebrar de verdade? Comenta aqui, e se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem também precisa ouvir isso. Às vezes a gente só precisa de uma voz dizendo: você pode parar, você pode respirar, você pode, sim, ser feliz. Até a próxima reflexão. Broto. O poder escondido nas pequenas celebrações. E por que você deveria parar de adiá-las? Você já percebeu como a vida tem um jeito cruel de nos fazer acreditar que só os grandes momentos merecem ser celebrados? Como se a felicidade fosse um troféu que só podemos erguer depois de cruzar linhas de chegada monumentais. O diploma, o casamento, a promoção, a casa própria.
Mas e as microvitórias? Aqueles pequenos atos de coragem que, somados, constroem a pessoa que você é hoje? Pense bem, quando foi a última vez que você comemorou algo que ninguém além de você notaria? O dia em que você acordou cedo sem sonecar, sim, isso é uma vitória para quem luta contra o botão adiar. A vez que cozinhou uma refeição decente sem seguir um tutorial no YouTube. Aquele momento em que segurou a língua quando poderia ter solto uma resposta ácida. Ou até mesmo quando lavou a louça logo após usar, um milagre doméstico para muitos. Esses pequenos triunfos cotidianos são como sementes de confiança que plantamos em nós mesmos. Mas a gente costuma ignorá-los como se fossem insignificantes. Ah, isso não é nada, a gente diz. E assim, sem perceber, treinamos nosso cérebro a desvalorizar nosso próprio progresso. A armadilha da celebração condicional. A sociedade nos ensinou a atrasar a felicidade. Você será feliz quando? Quando emagrecer, quando arrumar um namorado ou namorada, quando ganhar mais dinheiro, quando finalmente chegar lá. Mas aqui está a verdade nua e crua: chegar lá é uma miragem. Porque assim que você atinge um objetivo, seu cérebro já está olhando para o próximo. É como correr em uma esteira. Você se esgota, mas não sai do lugar. E se a felicidade não estiver no destino, mas nas paradas que fazemos pelo caminho? As pessoas mais realizadas que conheço não são aquelas que correm atrás de metas, mas as que saboreiam o processo. Elas celebram o rascunho ruim antes do texto perfeito, a primeira tentativa antes do sucesso, o erro que as ensinou algo novo. O que acontece quando você para de celebrar, até as coisas pequenas? Seu cérebro começa a achar que nada é suficiente. Se você só comemora os grandes momentos, os pequenos virarem fracassos invisíveis. E a vida é feita 90% de coisas pequenas. 2. Você perde o combustível emocional. A dopamina, aquele neurotransmissor da motivação, não é liberada só quando você ganha um prêmio. Ela também aparece quando você reconhece seu esforço. Sem celebração, sem dopamina. Sem dopamina, sem energia para continuar. 3. As pessoas ao seu redor se sentem desvalorizadas. Quando você ignora suas conquistas, quem torceu por você também se sente ignorado. Celebração é um ato de gratidão, consigo mesmo e com quem caminha ao seu lado. 4. Você vira refém do futuro. Se só o depois importa, o agora se torna um fardo. E o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Como celebrar sem esperar pelo momento perfeito? Não estou falando de festas extravagantes ou posts nas redes sociais. Estou falando de rituais mínimos de reconhecimento, aqueles que alimentam sua alma sem depender de ninguém. Aqui vão algumas ideias, escolha a sua. Faíscas: o ritual dos 3 segundos. Sempre que fizer algo que te orgulhe, por menor que seja, pare por 3 segundos, feche os olhos e diga: eu fiz isso. Só isso. Sem justificativas, sem mas. Apenas reconhecimento puro. Bomba de mesa: a caixa das pequenas vitórias. Tenha um pote ou uma caixa onde você coloca papelzinhos com conquistas do dia. Pode ser: hoje não reclamei do trânsito, ou consegui meditar por 5 minutos. No fim do mês, leia tudo. Você vai se surpreender com quanto progresso invisível você ignorou. Barra de chocolate: o prêmio sensorial. Associe pequenas vitórias a pequenos prazeres. Um quadrado de chocolate, um chá especial, 10 minutos de música sem culpa. Seu cérebro vai começar a vincular esforço à recompensa, e não à privação. Memorando o diário das microjoias. Antes de dormir, anote uma coisa, só uma, que você fez bem naquele dia. Não importa o quão trivial. Com o tempo você vai treinar seu cérebro a enxergar o positivo, não só o que falta. Aperto de mãos: a celebração compartilhada, sem pressão. Conte para alguém próximo: hoje eu fiz X, e isso foi legal. Não precisa de fogos de artifício. Às vezes, que massa, sincero já basta para validar seu esforço. O paradoxo da celebração: quanto menos você precisa de um motivo, mais motivos você encontra. Aqui está a magia. Quando você começa a celebrar as pequenas coisas, as grandes coisas começam a acontecer com mais facilidade. Por quê? Você se sente mais capaz, porque está vendo seu progresso. Atrai mais oportunidades. Energia positiva chama energia positiva. Vive com menos ansiedade, porque não está mais esperando pelo dia perfeito. As pessoas que mais realizam não são as que mais trabalham, mas as que mais celebram. Porque celebração não é um prêmio pelo sucesso, é o combustível que o torna possível. Seu desafio: sim, eu vou te dar um. Nos próximos 7 dias, celebre uma coisa pequena por dia. Pode ser: ter tomado água suficiente, ter respondido um e-mail que estava adiando, ter sorrido para um estranho, ter sobrevivido à segunda-feira.
Regra única: não pode ser nada grande. Tem que ser aquilo que você normalmente ignoraria. No final da semana, me conta aqui nos comentários. Como você se sentiu? Mais leve? Mais motivado? Ou descobriu que celebração, na verdade, é um músculo que você só não usava? Uma última pergunta que pode mudar tudo. Se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, quais das suas pequenas conquistas de hoje você lamentaria não ter celebrado? A resposta a essa pergunta é a chave para começar a viver, de verdade, agora. Comenta aqui, qual foi a última pequena vitória que você ignorou? E como você poderia celebrá-la hoje? Dedo indicador apontando para baixo. Se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem também precisa lembrar que a vida não é só sobre chegar, mas sobre dançar no caminho. E se quiser mais reflexões como essa, me segue que toda semana tem insight novo por aqui. Até a próxima! E lembre-se, você não precisa esperar pelo confete. Às vezes, um suspiro fundo e um "eu consegui" já são festa o suficiente. Faíscas. E se a celebração fosse o seu superpoder escondido? Imagine que desde criança você carrega uma mochila invisível. Dentro dela, guardou todas as vezes que alguém ignorou seus esforços. Ah, isso é pouco, minimizou suas dores. Isso não é nada, ou roubou seus momentos de glória. Foi sorte. Com o tempo, a mochila ficou tão pesada que você aprendeu a encolher as conquistas antes que o mundo fizesse. Não é grande coisa, você repete, como um mantra de autoproteção. Mas e se eu te dissesse que essa mochila não é sua inimiga? E se, em vez de peso, ela guardasse provas de que você é mais forte do que pensa? Cada pequena coisa que você ignorou, o café preparado com carinho numa manhã difícil, a paciência que teve com aquele colega chato, a coragem de sair da cama quando o corpo pedia repouso, são fragmentos de uma resistência que você construiu sozinho. A ciência chama isso de efeito de acumulação de microvitórias. Nosso cérebro registra cada pequena conquista como um depósito na conta da autoeficácia, aquele sentimento de "eu dou conta". O problema? A gente só saca desse banco em momentos de crise, e esquece de celebrar os juros que ele rende todos os dias. O experimento dos 7 dias, que pode virar um hábito para a vida. Esta semana faremos algo radical. Você vai celebrar o que normalmente apaga. Mas com uma regra extra: cada celebração deve incluir um porquê profundo. Não é só "tomei água", é "tomei água porque meu corpo, mesmo cansado, merece cuidado". Não é só "respondi o e-mail", é "respondi o e-mail porque sou alguém que honra compromissos, mesmo quando ninguém está olhando". Por que isso importa? Porque o cérebro não distingue realidade de narrativa. Quando você diz "sobrevivi à segunda-feira", ele registra sobrevivência. Mas quando você diz "sobrevivi à segunda-feira porque, mesmo com sono, escolhi não desistir de mim", ele registra a resiliência. E a resiliência, meu amigo, é o material de que são feitos os heróis do cotidiano. O que acontece quando você começa a celebrar? O efeito lente de aumento. Seu cérebro passa a enxergar mais oportunidades de vitória, porque agora sabe que elas existem. 2. A lei da atração reversa. Você atrai mais motivos para celebrar, porque sua energia muda de "nada é suficiente" para "tudo é possível". 3. O paradoxo da humildade. Quem celebra o pequeno não se torna narcisista, se torna grato. E a gratidão é um antídoto contra a comparação tóxica. A armadilha que você precisa evitar. Cuidado com o "mas". Traidor. Sim, consegui, mas poderia ter feito melhor. Celebrei, mas isso não é nada perante o que fulano alcançou. Esse "mas" é um ladrão de alegria. Ele rouba o presente, a conquista, em nome de um futuro incerto, a perfeição. Hoje seu trabalho é silenciá-lo. Quando ele aparecer, responda "sim, e daí? Hoje eu escolho me bastar". Seu desafio hoje não é opcional. Pegue o celular agora e envie uma mensagem para você mesmo: "Sim, você leu certo". Escreva: "Hoje celebro ação pequena, porque isso prova que eu sou qualidade que você admira em si mesmo". Exemplo: "Hoje celebro ter arrumado a cama porque isso prova que eu sou alguém que cuida do meu espaço, mesmo quando ninguém vai ver". Por que isso funciona? O ato de escrever ativa o córtex pré-frontal, área da tomada de decisão, reforçando o hábito. Receber a mensagem depois, quando o celular vibrar, cria um momento de surpresa positiva. Seu cérebro associa a celebração à dopamina. A pergunta que vai te perseguir no bom sentido: se hoje fosse seu último dia, qual pequena coisa você faria questão de celebrar uma última vez? A xícara de café da manhã? O abraço apertado no seu pet? O silêncio antes de dormir, sabendo que deu o seu melhor? A resposta é a bússola para o que realmente importa. Comenta aqui e ganhe um insight personalizado. Qual foi a sua primeira microcelebração hoje? 2. Que "mas"?
Você silenciou para fazê-la? 3. Como seu corpo reagiu quando você realmente absorveu o elogio, mesmo que vindo de você mesmo? Dica extra: se você se pegar pensando, isso é bobo, lembre-se. O bobo é o sistema que te ensinou que só o extraordinário merece aplausos. Você está aqui para reescrever as regras. Para levar na mochila, invisível, hoje. Celebração não é egoísmo, é justiça consigo mesmo. O mundo já tem muita gente esperando por confete. Seja daqueles que fazem festa com o que tem. Você não precisa de uma plateia para ser digno de aplausos. Basta ser sua própria plateia. Até amanhã, quando a gente vai falar sobre como transformar a autocrítica em uma aliada. Sim, é possível. Enquanto isso, deixa um fogo nos comentários se esse texto te fez repensar alguma coisa, e compartilha com quem precisa ouvir que suas pequenas vitórias são, na verdade, gigantes adormecidos. PS, se você salvou esse texto para reler depois, isso já é uma micro-celebração. Taças de champanhe, sim, eu vi você sorrindo. O peso invisível dos quase e como celebrar o que já é. Você já parou para pensar em quantas vezes, hoje, você quase fez algo extraordinário? Quase terminou aquele relatório. Quase ligou para aquele amigo. Quase começou a academia. Quase disse eu te amo primeiro. Quase, quase, quase. A gente vive em um mundo que glorifica o fez e esquece do tentou. Como se o valor de uma ação estivesse apenas no resultado final, e não no ato de se mover mesmo que tropeçando. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Os quase são os degraus invisíveis das suas maiores conquistas. Pense bem, um bebê não desiste de andar porque caiu. Um escritor não rasga o primeiro rascunho porque não é um best-seller. Um músico não quebra o violão porque a primeira nota saiu errada. Eles celebram um quase porque sabem que ele é o mapa do caminho. O que seu quase está tentando te dizer? Eu estou aqui. Cada quase é uma prova de que você tentou. E tentar, em um mundo onde a maioria nem começa, já é um ato de rebeldia silenciosa. Exemplo: você quase terminou o livro? Isso significa que abriu a página 1. Já está à frente de quem nem comprou. 2. Eu sou coragem disfarçada. O quase muitas vezes é o medo de falhar gritando mais alto que a sua vontade de vencer. Mas você escolheu agir mesmo assim. Isso não é fracasso. É bravura em dose homeopática. 3. Eu sou o combustível da próxima tentativa. Cada quase te ensina o que não fazer da próxima vez. É como um GPS emocional. Vire à esquerda na próxima, aqui tem buraco. O jogo das comparações, que você sempre perde. A gente olha para o quase e pensa, não foi suficiente. Mas comparar sua jornada com o destino final dos outros é como julgar uma semente porque ainda não virou árvore. A pessoa que você inveja pelo sucesso também teve seus quase. A diferença? Ela celebrou os tropeços enquanto você os amaldiçoou. Experimento para hoje. Pegue um papel e escreva. Marca de seleção branca um quase que você desvalorizou esta semana. Marca de seleção branca o que ele te ensinou, mesmo que tenha sido não fazer isso de novo. Marca de seleção branca como você pode transformá-lo em agora vou amanhã. Sim, isso conta como uma microcelebração. Não é frescura. É justiça com seu próprio esforço. A matemática emocional dos quase. Se você somar todos os seus quase dos últimos 12 meses, vai descobrir que eles são 80% do caminho entre sonho e realizado. O restante é persistência que, aliás, também é feita de quase. Exemplo real: um atleta olímpico quase desistiu 100 vezes antes da medalha. Um casal que dura 50 anos quase terminou em pelo menos 20 brigas. Você quase abandonou seus objetivos 1000 vezes, e ainda está aqui. Isso não é sorte. É resiliência. O segredo que ninguém te conta sobre o quase. Ele não é um fracasso. É um convite. Um convite para marca de seleção reajustar a rota, em vez de abandonar o mapa. Marca de seleção celebrar a coragem de ter começado. Marca de seleção perceber que o processo é tão valioso quanto o resultado. Pergunta que dói, mas precisa ser feita. Se você parasse de esperar pela versão perfeita de si mesmo para começar a se orgulhar, o que mudaria hoje? Para levar na mochila, invisível, hoje. Quase não é falta. É próximo passo. O mundo aplaudirá seus resultados, mas só você sabe o preço dos seus quase. Honre-os. Seu maior rival não é a concorrência. É a voz que diz, não foi suficiente. Mude o discurso. Desafio dos 3 quase para os corajosos. Nos próximos 3 dias, escolha um quase por dia e agradeça a si mesmo por ter tentado, mesmo que não tenha dado certo. 2. Anote uma lição que ele te deu. 3. Dê um próximo passo por menor que seja.
Exemplo, se você quase começou a meditar, hoje medite por 1 minuto. Sim, conta. Comenta aqui e ganhe uma revelação. Qual foi o seu quase mais dolorido nos últimos meses? Aquele que você ainda guarda como fracasso. 2. O que ele te ensinou que você não havia percebido até agora? 3. Se você celebrasse esse quase hoje, como seu corpo reagiria? Sorriso? Alívio? Lágrimas? Dica extra: se você pensou isso é besteira, meu quase não vale nada, lembre-se, a sociedade te ensinou a desvalorizar 90% do seu processo. Você está aqui para reclamar esse território de volta. Até amanhã, quando a gente vai falar sobre o poder dos rituais mínimos, aqueles pequenos gestos que transformam quase em conseguir sem você nem perceber. Deixa um fogo nos comentários se esse texto te fez enxergar seus quase de outro jeito, e compartilha com quem precisa ouvir que o caminho é tão importante quanto a chegada. PS, se você salvou esse texto para reler depois, isso já é uma vitória. E sim, eu sei que você está sorrindo agora. Cara piscando. PPS, seu quase de hoje é o conseguir de amanhã. Não deixe o mundo te convencer do contrário.